Tem um objeto sagrado que milhões de católicos têm em suas mãos, que carregam pendurado no pescoço, que guardam em seus bolsos, e a imensa maioria não faz a menor ideia do poder espiritual tremendo que ele contém, nem dos erros gravíssimos que estão cometendo em como o usam, como o tratam, como o entendem. E esse objeto é o Santo Rosário, a arma espiritual mais poderosa que temos depois da Eucaristia e da cruz, o presente que a própria Virgem Maria nos deu, a oração que mudou o curso da história, que derrotou exércitos, que converteu nações, que salvou incontáveis almas do inferno. E hoje eu vou te revelar algo que pode transformar completamente sua vida espiritual. Algo que muito poucos sacerdotes ensinam, porque se perdeu em nossa época moderna. Os erros que você absolutamente nunca deve cometer com seu rosário. Os usos incorretos que estão bloqueando o poder dele em sua vida. As práticas que, sem saber, estão convertendo este sacramental sagrado em algo quase inútil ou até perigoso espiritualmente. E a chave para entender tudo isso está no final desse vídeo. Então fique comigo até o fim, porque o que você vai descobrir pode literalmente salvar sua alma e transformar sua família para sempre. Deixe-me começar contando algo que me deixou gelado há anos e que me abriu os olhos de maneira definitiva sobre essa realidade. Fui visitar uma família que estava experimentando fenômenos estranhos em seu lar, opressão espiritual, pesadelos constantes, conflitos que surgiam do nada, uma atmosfera de maldade que não podiam explicar. E quando comecei a investigar, a fazer perguntas, a percorrer a casa, encontrei algo que me impactou profundamente. Em um dos quartos havia um rosário, mas esse rosário estava sendo usado de uma maneira completamente equivocada, quase sacrílega, que havia convertido o que deveria ser proteção em uma porta aberta para a influência demoníaca. O que estavam fazendo de errado? Isso vou te explicar em detalhes. Mas primeiro você precisa entender algo fundamental que a maioria dos católicos nunca aprendeu. O rosário não é simplesmente um colar bonito, não é só um símbolo cultural, não é decoração piedosa que você pendura no espelho retrovisor do seu carro sem pensar. O rosário é uma arma espiritual de poder imenso. É um sacramental abençoado que participa do poder de Deus, é um instrumento que os santos usaram para fazer milagres, que os exorcistas usam em batalha direta contra demônios, que a Virgem Maria mesma nos entregou como defesa contra as forças do inferno. E como qualquer arma poderosa, o rosário deve ser tratado com respeito, com reverência, com conhecimento correto de como usá-lo. Você não pode simplesmente pegá-lo sem entender o que tem em mãos. Você não pode tratá-lo como um objeto comum. Você não pode usá-lo de maneiras que contradizem sua natureza sagrada. E, no entanto, isso é exatamente o que 99% dos católicos está fazendo por ignorância, por falta de ensinamento, porque ninguém lhes explicou essas coisas que os santos sempre souberam, mas que se perderam em nossa época secularizada. Então deixe-me explicar, erro por erro, prática incorreta por prática incorreta, o que você nunca deve fazer com seu rosário e por quê. Começando com os erros mais comuns e avançando para os mais graves que podem ter consequências espirituais devastadoras. O primeiro erro que milhões cometem é usar o rosário como joalheria puramente decorativa, como um acessório de moda, sem significado espiritual real. Vejo isso constantemente. Pessoas que usam rosários enormes, ostentosos, caros, pendurados no pescoço como se fossem colares de grife, que o combinam com a roupa que o usam para parecer piedosos ou para fazer uma declaração de estilo, mas que nunca rezam o rosário, que nem sequer sabem rezá-lo, que o tratam literalmente como decoração. E deixe-me ser claro, o rosário não é joalheria. A igreja tradicionalmente tem desaconselhado usar o rosário pendurado no pescoço como colar, precisamente porque pode levar a essa trivialização, a tratá-lo como ornamento, algo que é instrumento de oração. Se você vai levar um rosário consigo, leve-o no bolso, na sua bolsa, em um lugar onde esteja disponível para rezar quando precisar, não exibido como se fosse uma declaração de moda. E há algo mais profundo aqui. Quando você trata o rosário como decoração, quando o reduz a símbolo cultural vazio, você está profanando algo sagrado.
Você está pegando um objeto abençoado que foi consagrado para uso espiritual e está convertendo em algo mundano, trivial. E isso não só é desrespeitoso, é espiritualmente perigoso, porque você está rejeitando a graça que esse sacramental poderia trazer à sua vida. Está desprezando o presente que a Virgem Maria te deu. O segundo erro gravíssimo é usar rosários que não foram abençoados apropriadamente ou que foram abençoados por pessoas sem autoridade para fazê-lo. Tenho visto pessoas que compram rosários lindos em lojas, em mercados, até pela internet, e os usam imediatamente, sem nunca levá-los para abençoar por um sacerdote. Ou pior ainda, que alguém sem autoridade eclesiástica, algum líder de grupo de oração, algum curador autoproclamado lhes diz que o abençoou e eles acreditam que é suficiente. Mas você precisa entender algo. Um rosário sem bênção sacerdotal é apenas um objeto. São contas e uma cruz de metal ou madeira, nada mais. Não tem poder espiritual especial. Não é um sacramental no sentido pleno. É quando um sacerdote validamente ordenado pronuncia a bênção formal sobre o rosário, faz o sinal da cruz, o asperge com água benta, que esse objeto fica consagrado, apartado para uso sagrado, convertido em canal de graça. E só um sacerdote católico, em comunhão com a Igreja, tem autoridade para fazer essa bênção. Efetivamente, um leigo, por mais piedoso que seja, não pode abençoar sacramentais. Um ministro protestante não pode abençoá-los porque não tem o sacramento da ordem. Um curador da nova era definitivamente não pode abençoá-los. E se tentam fazê-lo, podem estar, de fato, contaminando o objeto com influências espirituais obscuras. Então, se você tem um rosário que comprou e nunca foi abençoado, leve-o à sua paróquia, peça ao sacerdote que o abençoe com a bênção formal. E se alguém que não é sacerdote católico te diz que abençoou o seu rosário, suspeite, porque provavelmente não tem validade essa bênção. E pode até ser perigosa se essa pessoa está envolvida em práticas esotéricas. O terceiro erro que muitos cometem sem perceber é misturar o rosário católico com práticas de outras religiões ou com esoterismo, pensando que podem potencializar seu poder ou dar-lhe energia adicional. Tenho visto pessoas que levam seu rosário junto com amuletos de outras tradições, que o carregam energeticamente sob a lua cheia, que fazem rituais de nova era com ele, que o combinam com cristais, que o colocam em altares misturados com objetos de santeria ou de religiões orientais. E isso é gravíssimo. Isso é profanação direta de um objeto sagrado. Isso é misturar luz com trevas. Isso é abrir portas para influências demoníacas enquanto você pensa que está potencializando algo espiritual. O rosário é católico, é cristão. Seu poder vem exclusivamente de Jesus Cristo através da intercessão da Virgem Maria. Não precisa ser carregado com nada, não precisa de rituais adicionais, não se combina com nada de outras tradições espirituais. E quando você tenta misturá-lo, quando adiciona elementos de ocultismo ou de religiões não cristãs, você não está tornando o rosário mais poderoso, você está contaminando-o espiritualmente. Você está abrindo portas para que o inimigo entre. Você está convertendo o que deveria ser proteção num ponto de vulnerabilidade. E se você fez isso, precisa confessar, precisa levar esse rosário a um sacerdote para que o exorcize e o abençoe novamente. Precisa renunciar explicitamente a todas essas práticas sincréticas. O quarto erro comum é tratar o rosário como um amuleto mágico que funciona automaticamente sem fé, sem vida espiritual, sem coerência entre o que você professa e como vive. Há pessoas que levam um rosário para a proteção, mas que não rezam, que vivem em pecado mortal, que não vão à missa, que não têm vida sacramental. Pensam que simplesmente ter o rosário no bolso vai protegê-las automaticamente de todo mal, como se fosse um talismã mágico. E isso é superstição pura. É entender completamente errado como funcionam os sacramentais. O rosário tem poder, sim, mas esse poder se ativa com sua fé, com sua oração, com sua vida em graça. Não é mágica que funciona automaticamente, independente do seu estado espiritual. É um canal de graça que requer sua cooperação, sua fé viva, sua tentativa sincera de viver o Evangelho. São Pio de Pietrelcina, que tinha devoção profundíssima ao rosário e o rezava constantemente, dizia: o rosário é arma, mas é preciso usá-la. Não basta tê-lo, é preciso rezá-lo. Não basta levá-lo, é preciso
viver o que representa. E se sua vida é uma contradição constante dos valores cristãos, se você vive em pecado grave habitual, se não frequenta os sacramentos, então o rosário que você leva não vai te proteger muito, porque você mesmo está abrindo portas ao inimigo com seu estilo de vida pecaminoso. O quinto erro gravíssimo que vejo constantemente é usar o rosário em práticas de adivinhação, tentando obter respostas sobre o futuro, fazendo rituais supersticiosos com ele para conseguir coisas materiais, usando-o de maneiras que se parecem mais com magia do que com oração cristã autêntica. Tenho ouvido de pessoas que consultam o rosário para tomar decisões, que fazem rituais específicos com certo número de rosários para atrair dinheiro, amor, trabalho, que o usam como pêndulo para receber mensagens, e tudo isso é abominação. É converter um objeto sagrado de oração cristã em instrumento de práticas ocultistas. O rosário não é para adivinhação, não é para magia, não é para manipular realidades espirituais segundo sua vontade. É para orar, para meditar nos mistérios da vida de Cristo e de Maria, para pedir intercessão, para crescer em virtude, para se unir mais a Deus. Quando você o usa dessas maneiras supersticiosas, quando o converte em instrumento da sua vontade egoísta, em lugar de instrumento de submissão à vontade de Deus, você está profanando gravemente. Você está pecando contra o primeiro mandamento, que proíbe toda forma de superstição e magia, e está convidando influência demoníaca direta à sua vida. Porque os demônios respondem quando você invoca poder espiritual fora dos canais legítimos que Deus estabeleceu. O sexto erro que muitos cometem por ignorância é deixar que seus rosários sejam abençoados por sacerdotes de duvidosa ortodoxia, de seitas cismáticas, ou pior ainda, por pessoas que praticam sincretismo religioso. Nem todos que se vestem de sacerdotes são sacerdotes católicos válidos em comunhão com a Igreja. Há grupos cismáticos, há seitas que imitam o catolicismo, mas que estão separadas de Roma. Há igrejas independentes que ordenam sacerdotes sem autoridade real, e uma bênção dada por alguém sem autoridade válida não só é inútil, pode ser ativamente prejudicial se essa pessoa está envolvida em práticas obscuras. Tenho sabido de casos de rosários abençoados por pessoas que pareciam católicas, mas que estavam misturando o catolicismo com santeria, com espiritismo, com bruxaria, e esses rosários, em lugar de trazer proteção, tornaram-se pontos de opressão espiritual. Então, seja muito cuidadoso com quem abençoa seus objetos sagrados. Assegure-se de que seja um sacerdote católico real em comunhão com o bispo local, em uma paróquia ou instituição legítima da Igreja. Se alguém oferece abençoar seu rosário e você não está seguro de sua legitimidade, é melhor não aceitar e levá-lo à sua própria paróquia, onde você sabe que o sacerdote é legítimo. O sétimo erro que vejo com frequência alarmante é quebrar o rosário intencionalmente como parte de algum ritual. Ou pior, pisoteá-lo, queimá-lo ou destruí-lo de outras maneiras por raiva, por rejeição à fé, ou por participar em rituais satânicos que especificamente profanam objetos católicos sagrados. E embora isso pareça extremo, acontece mais do que você imagina. Especialmente entre jovens que se envolvem em ocultismo, em satanismo, ou que, em momentos de rebelião contra Deus, destroem objetos religiosos. E isso é sacrilégio gravíssimo, é pecado mortal, é ofensa direta contra Deus e contra a Virgem Maria. Porque esse rosário abençoado é objeto sagrado, consagrado a Deus. E destruí-lo intencionalmente é expressão de ódio ao sagrado. É ato de rebelião espiritual que tem consequências devastadoras. E se você fez isso, se em algum momento da sua vida quebrou um rosário por raiva, o pisoteou, o destruiu intencionalmente ou participou de algum ritual onde se profanavam objetos católicos, você precisa confessar urgentemente. Precisa se arrepender profundamente. Precisa pedir perdão a Deus e à Virgem Maria. E provavelmente precisa buscar ajuda espiritual especializada, porque esse tipo de ação pode abrir portas para a opressão demoníaca. O oitavo erro comum é deixar rosários jogados, abandonados, tratados sem cuidado, como se fossem objetos comuns.
você os encontra no chão do carro, misturados com lixo em gavetas, sujos, quebrados, esquecidos em cantos. E isso, embora não seja tão grave quanto a destruição intencional, continua sendo falta de respeito séria a um objeto sagrado. O rosário abençoado merece ser tratado com honra, com cuidado, com reverência. Deve ter um lugar digno onde guardá-lo quando não está usando. Uma caixinha especial, um lugar limpo e respeitoso junto com sua Bíblia e outros objetos de devoção. Não deve estar jogado onde pode ser pisado, sujado ou perdido. E se seu rosário quebrar acidentalmente, não o jogue no lixo comum. Um objeto sagrado que já não serve deve ser enterrado em terra abençoada ou queimado respeitosamente e as cinzas enterradas, ou levado à paróquia onde podem dispor dele apropriadamente. Não vai ao lixo regular misturado com desperdícios comuns. O nono erro que cometem, especialmente aqueles que estão aprendendo, é rezar o rosário enquanto fazem outras atividades que são incompatíveis com a oração, convertendo o rosário em simples rotina mecânica, sem atenção, sem meditação, sem verdadeira oração. Vejo pessoas que rezam o rosário enquanto assistem televisão, enquanto navegam nas redes sociais, enquanto fazem múltiplas coisas que capturam sua atenção e reduzem o rosário a palavras vazias pronunciadas de memória, sem conexão com o coração. E sim, é possível rezar o rosário enquanto faz certas atividades que não requerem muita concentração. Caminhar, fazer exercícios simples, tarefas domésticas repetitivas, mas deve haver intenção real de orar, de meditar nos mistérios, de falar com Deus e com Maria. Não deve ser só repetição mecânica de palavras enquanto sua mente está completamente em outra coisa. O Padre Pio dizia que é melhor rezar uma dezena com atenção e devoção do que 5 rosários mecanicamente sem prestar atenção. A qualidade importa mais do que a quantidade. Melhor um rosário rezado lentamente, meditando cada mistério, visualizando as cenas da vida de Cristo, falando desde o coração, do que 10 rosários pronunciados rapidamente sem pensar no que você está dizendo. O 10º erro gravíssimo é usar o rosário como instrumento de julgamento, de separação, de orgulho espiritual, olhando com desprezo para aqueles que não o rezam, usando sua devoção ao rosário como razão para se sentir superior espiritualmente. Tenho visto pessoas que se vangloriam de rezar 15 rosários diários, mas que são duras, críticas, sem caridade com outros, que usam sua devoção como arma de julgamento. E isso contradiz completamente o espírito do rosário. Contradiz tudo que a Virgem Maria representa. O rosário deve torná-lo mais humilde, mais caridoso, mais parecido com Maria, que era toda doçura, toda misericórdia, todo amor. Se você reza muito o rosário, mas continua sendo orgulhoso, crítico, duro com outros, então algo está muito errado. Então você está usando o rosário incorretamente. Então precisa revisar seu coração e sua intenção. O 11º erro que cometem alguns por confusão doutrinária é dar ao rosário ou a Maria um lugar que só corresponde a Deus, caindo no que se chama marianismo excessivo, que pode beirar a idolatria. Há pessoas que falam mais de Maria do que de Jesus, que rezam mais a Maria do que a Deus, que parecem colocar Maria no mesmo nível que Deus ou até acima, e isso é desvio sério. Maria é a criatura mais excelsa, a mais santa, a mãe de Deus, nossa mãe espiritual, nossa intercessora poderosíssima, mas continua sendo criatura, não é divina, não é Deus, não pode fazer nada por seu próprio poder, senão só pela graça de Deus que atua através dela. E o rosário, embora seja oração mariana, está centrado em Cristo. Cada mistério é um evento da vida de Cristo. Cada Ave Maria menciona Jesus. O ponto não é só honrar Maria, mas ser levado por ela ao seu Filho. Então reze o rosário, com devoção a Maria, sim, mas sempre lembrando que Maria te leva a Jesus, que seu papel é maternal, intercessor, que ela mesma diria o que disse nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Maria sempre aponta para Cristo, nunca para si mesma. E agora, antes de continuar com mais erros, quero te pedir algo importante. Se este conteúdo
está te ajudando a entender melhor o poder espiritual do rosário e os erros graves que tantos cometem, então inscreva-se neste canal. Precisamos continuar espalhando essas verdades da fé católica que tantos desconhecem. Clique no botão de inscrição agora, ative o sininho para receber notificações, porque tem muito mais conteúdo como este chegando que vai transformar sua compreensão da fé e sua vida espiritual. O 12º erro é acreditar que o rosário te protege das consequências de pecados que você continua cometendo voluntariamente, que você pode viver em pecado grave e o rosário vai te salvar magicamente. Tenho ouvido pessoas que dizem: eu vivo como quero porque rezo o meu rosário diário e isso me protege, ou que pensam que porque a Virgem prometeu salvação aos que rezam o rosário fielmente, podem continuar pecando sem se arrepender e vão para o céu de qualquer jeito. E isso é entender completamente errado as promessas do rosário. Sim, há promessas lindas associadas ao rosário, promessas de que quem o reza com fé e devoção receberá graças, proteção especial, até assistência na hora da morte, mas essas promessas não cancelam sua responsabilidade de viver retamente, de evitar o pecado, de se arrepender quando cai, de buscar a santidade. O rosário não é desculpa para pecar, é arma para vencer o pecado. É ajuda para crescer em virtude, não licença para permanecer em vício. E se você está usando como seguro de vida espiritual enquanto vive em pecado mortal habitual, você está se enganando terrivelmente. Você está tentando a Deus e está em grave perigo de condenação eterna. Porque a misericórdia de Deus não se pode presumir, não se pode manipular. O 13º erro é abandonar o rosário quando você sente que não funciona, quando não recebe imediatamente o que pediu, quando não vê mudanças rápidas. As pessoas modernas querem resultados instantâneos em tudo, inclusive na vida espiritual. Rezam o rosário por um problema durante uma semana, não veem solução imediata e o abandonam dizendo: não serve. Mas a oração não funciona assim. O rosário não é máquina automática onde você coloca a sua oração e sai imediatamente o que pediu. É relacionamento com Deus através de Maria. É processo de transformação. É semeadura que requer tempo para dar fruto. Santa Mônica rezou durante 17 anos pela conversão de seu filho Agostinho, 17 anos de rosários, de lágrimas, de súplicas. E finalmente Deus respondeu com uma das conversões mais grandiosas da história. Então persevere. Continue rezando mesmo que não veja resultados imediatos. Continue confiando mesmo que pareça que nada muda, porque você está acumulando graça, está movendo o céu, está plantando sementes que darão fruto no tempo perfeito de Deus, não necessariamente no tempo que você quer. O 14º erro gravíssimo é misturar o rosário com drogas, com álcool, com estados alterados de consciência, pensando que você vai ter experiências espirituais mais profundas. Tenho sabido de pessoas, especialmente jovens explorando espiritualidade, que rezam o rosário sob efeitos de maconha, de cogumelos alucinógenos, de outras substâncias, buscando experiências místicas. Isso é profanação terrível. É misturar o sagrado com o profano da maneira mais grotesca. É abrir sua mente a influências demoníacas enquanto pensa que está tendo encontros divinos. As experiências espirituais autênticas vêm da graça de Deus em uma alma sóbria, vigilante em seus cabais. As experiências que vêm de drogas são ilusões, no melhor caso, e enganos demoníacos no pior. E além disso, você está profanando o rosário usando-o nesse contexto. Você está misturando oração sagrada com intoxicação voluntária, que é pecado. Você está criando uma mistura espiritualmente tóxica, que pode ter consequências devastadoras. Se você fez isso, confesse urgentemente, deixe as drogas completamente, busque ajuda se tem vício e não volte a misturar jamais o sagrado com substâncias que alteram sua consciência. E o 15º e último erro que quero mencionar, talvez o mais comum de todos, é ter um rosário, mas nunca rezar, no deixá-lo esquecido durante meses ou anos, tratá-lo como relíquia familiar ou recordação sentimental, mas não como o que realmente é. Uma arma espiritual que você deve usar diariamente em sua batalha contra o pecado, contra o mundo, contra o demônio.
Você tem em suas mãos literalmente a arma que Maria te deu para vencer na guerra espiritual que você está travando cada dia, mesmo que não a veja. Você tem o instrumento que santos usaram para fazer milagres, que o Papa Leão XIII chamou de arma mais poderosa para lutar contra o inimigo, que exorcistas usam em batalha direta contra demônios porque conhecem sua efetividade, e você o deixa em uma gaveta sem usar, o reduz à decoração, o ignora dia após dia. Isso é como um soldado em guerra que tem a arma mais poderosa, mas a deixa em sua mochila sem usar, lá enquanto é atacado pelo inimigo. É desperdício trágico, é negligência espiritual que está te custando bênçãos, proteção, graças que você poderia estar recebendo. Então, meu desafio para você hoje é este: comprometa-se a rezar o rosário diariamente. Pelo menos uma dezena, se não puder o rosário completo no início, mas faça todos os dias com fé, com atenção, com o coração aberto. E você verá como sua vida espiritual se transforma, como cresce sua paz interior, como diminuem as tentações, como aumenta seu amor por Deus, como Maria vai te guiando suavemente, mas poderosamente em direção ao seu Filho. E agora deixe-me te dar instruções positivas sobre como você sim deve tratar e usar seu rosário corretamente, porque não basta evitar os erros. Você precisa saber as práticas corretas. Primeiro, assegure-se de que seu rosário esteja abençoado por um sacerdote católico legítimo. Se não está seguro, leve-o à sua paróquia e peça que o abençoem com a oração formal de bênção de objetos religiosos. Segundo, trate seu rosário com reverência. Guarde-o em lugar digno quando não o usar. Se quebrar, repare-o se possível ou disponha dele respeitosamente. Não o deixe jogado. Não o trate como objeto comum. Terceiro, use-o para seu propósito. Rezar. Não como decoração, não como amuleto, não para práticas supersticiosas, mas para orar, meditar nos mistérios, crescer em virtude. Quarto, reze-o com atenção, lentamente se necessário, meditando em cada mistério, visualizando as cenas da vida de Cristo, falando desde o coração, não só repetindo palavras mecanicamente. Quinto, combine sua devoção ao rosário com vida sacramental, missa, confissão, comunhão frequentes. O rosário é poderosíssimo, mas trabalha melhor quando sua vida espiritual completa está ativa, quando você está crescendo em santidade, quando está evitando o pecado. Sexto, compartilhe o rosário com outros. Reze em família, forme grupos de rosário, ensine seus filhos, evangelize com esta devoção. Maria prometeu graças aos que propagam o rosário, aos que o ensinam a outros. Sétimo, quando rezar o rosário, peça intenções específicas. Ofereça-o por pessoas concretas, por situações particulares. Não só o recite como rotina. Faça dele oração ativa, intercessão poderosa. E oitavo, confie nas promessas do rosário. Maria prometeu a São Domingos e a todos que o rezam fielmente proteção especial, graças abundantes, conversão de pecadores, perseverança final, assistência na hora da morte. Acredite nessas promessas. Agarre-se a elas. Viva com a confiança de que Maria cuida especialmente de seus devotos do rosário. E agora quero te falar sobre algo que poucos sabem, mas que é incrivelmente poderoso. O que realmente acontece no mundo espiritual quando você reza o rosário corretamente? Isso é baseado no ensinamento da Igreja, nos escritos dos santos, especialmente daqueles que tiveram experiências místicas ou que foram exorcistas e lidaram diretamente com o mundo demoníaco. Os demônios realmente odeiam o rosário. Não é exagero, não é figura de linguagem. Eles o odeiam com um ódio que nós humanos mal podemos compreender. Por quê? Porque o rosário é dedicado a Maria e Maria é a que esmagou a cabeça da serpente. Cada Ave Maria é como um golpe contra o demônio. Cada mistério meditado é uma vitória de Cristo sobre as trevas que é renovada. E os exorcistas te dirão, baseados em experiência direta, que invocar o poder do rosário, rezar diante de uma pessoa possuída, aspergir água benta usando o rosário, tudo isso causa reações violentas nos demônios. Eles gritam, eles se contorcem, eles blasfemam contra Maria e contra o rosário porque não podem suportá-lo.
Isso não é ficção de Hollywood, isso é realidade espiritual documentada em milhares de casos de exorcismo ao longo da história da igreja. Então, quando você reza o rosário com fé, com devoção, quando sua vida corresponde ao que ele representa, você está criando um escudo espiritual ao seu redor. Você está invocando a proteção mais poderosa depois da Eucaristia. Você está trazendo Maria para a sua vida de maneira especial. E onde Maria está, o demônio foge. Mas lembre-se, isso não é mágica. Se você vive em pecado mortal, se não reza com fé, se abre portas para o demônio através de práticas ocultistas ou pecados graves, então ter um rosário no bolso não vai te proteger. Mas se você está genuinamente tentando viver uma vida cristã, se confessa regularmente, se reza com fé, se participa da missa, então o rosário se torna uma fortaleza de proteção espiritual. Deixe-me contar um caso que presenciei. Uma família estava sendo atormentada por fenômenos estranhos em casa, objetos que se moviam sozinhos, vozes que se ouviam à noite, pesadelos horríveis que todos tinham. Quando fui investigar, descobri que o filho adolescente tinha se envolvido em ocultismo, tinha feito rituais satânicos, tinha profanado objetos religiosos, incluindo um rosário da avó que ele havia queimado. Fizemos um processo completo de libertação espiritual. O jovem confessou, renunciou a todas as práticas ocultistas, se arrependeu profundamente, exorcizamos a casa, abençoamos completamente, colocamos rosários abençoados em cada quarto e ensinamos a família a rezar o rosário juntos todas as noites. A transformação foi dramática, os fenômenos pararam completamente, a paz voltou, mas mais do que isso, aquela família se uniu espiritualmente de uma maneira linda. O rosário em família se tornou o momento mais sagrado do dia deles. E anos depois, aquele jovem que tinha se envolvido em satanismo se tornou um dos católicos mais fervorosos que conheço, com devoção especial ao rosário, porque ele tinha visto com seus próprios olhos o poder dele. E agora, deixe-me te dar algumas orientações práticas finais sobre como maximizar o poder espiritual do rosário em sua vida. Se você ainda não tem um rosário abençoado, consiga um o mais rápido possível. Não precisa ser caro, pode ser simples, mas deve ser tratado com respeito. Leve-o à sua paróquia e peça ao padre para abençoá-lo. Estabeleça o hábito de rezar o rosário diariamente. Escolha um horário fixo, se possível, para criar uma rotina. Pode ser de manhã ao acordar, à noite antes de dormir ou em algum momento durante o dia. O importante é a constância. Use o rosário como ponto focal para oferecer seu dia pela manhã e agradecer o dia pela noite. Beije o crucifixo do rosário com amor, lembrando-se do sacrifício de Cristo por você. Quando passar por dificuldades, quando tiver problemas, quando estiver sofrendo, pegue seu rosário e comece a rezar. Você vai descobrir que há uma graça especial que vem dessa prática, uma força que transcende suas próprias capacidades, uma paz mesmo no meio da tempestade. Ensine seus filhos desde pequenos a respeitar e amar o rosário. Ensine-os a rezá-lo de maneira apropriada para a idade deles. Reze o rosário em família, pelo menos uma vez por semana. Essas sementes, plantadas na infância, vão produzir frutos para toda a eternidade. E nunca misture o rosário com práticas supersticiosas ou ocultistas. Se você tem em casa objetos ligados ao espiritismo, à magia, ao ocultismo, livre-se deles. Queime-os se possível, ou jogue-os no lixo, mas não os doe porque você não quer passar aquela influência negativa para outros. Limpe sua casa espiritualmente para que o rosário possa operar com todo o seu poder. E agora, chegando ao final, quero te dizer a coisa mais importante de todas, a chave que prometi no início. Ter um rosário e rezá-lo diariamente é maravilhoso, é importante, é poderoso, mas sabe o que é ainda mais importante? Viver o rosário, viver os mistérios que você medita, viver as virtudes que Maria viveu, humildade, obediência, pureza, caridade, confiança em Deus. Porque você pode rezar 15 rosários por dia, mas se você não vive o Evangelho, se você não ama como Jesus amou, se você não se sacrifica pelos outros como Maria se sacrificou, então esses rosários são apenas palavras vazias. O verdadeiro poder do rosário se manifesta
quando a oração se torna vida, quando os mistérios que você medita se tornam realidade em seu cotidiano, quando Maria te transforma à imagem de seu filho. Essa é a meta última do rosário. Não apenas te proteger do mal, não apenas te dar graças, mas te transformar, te fazer santo, te levar ao céu. E quando isso acontece, quando o rosário rezado e o rosário vivido se unem, aí sim, você experimenta o verdadeiro poder dessa oração. Você conhece uma paz que o mundo não pode dar, você tem uma proteção espiritual que nenhuma força maligna pode penetrar, você vive em um ambiente de graça constante, onde Maria caminha ao seu lado, guiando-o suavemente, mas firmemente, em direção ao seu Filho Jesus. E agora, se este vídeo te abriu os olhos, se você percebeu erros que estava cometendo e quer corrigir sua relação com o rosário, eu te peço, inscreva-se neste canal se ainda não está inscrito, deixe o seu like neste vídeo para que o YouTube o mostre para mais pessoas que precisam dessa mensagem e compartilhe com sua família, com seus amigos, com todos que você conhece que têm rosários, mas talvez não entendam completamente como usá-los corretamente. E nos comentários conte-me, você tem um rosário? Você o reza regularmente? E depois de assistir este vídeo, o que você vai fazer diferente? Estou ansioso para ler seus testemunhos, suas experiências, suas histórias de como o rosário tem operado em suas vidas. E vou te deixar com esta promessa final da nossa fé católica. O rosário é presente de Maria, é a arma que ela te dá para vencer na batalha espiritual. É meio poderosíssimo de graça que pode mudar sua vida, converter pecadores, salvar almas do inferno, trazer paz ao seu lar, proteger sua família, mas só se você o usar corretamente, se o tratar com reverência, se evitar os erros que a maioria comete por ignorância. Então tome a sério o que aprendeu hoje. Corrija o que precisa corrigir e comece a experimentar o poder verdadeiro do Santo Rosário em sua vida. Que Maria Santíssima, Rainha do Santo Rosário, te abençoe, te proteja e te leve sempre mais perto de seu Filho Jesus. Reze o rosário todos os dias, viva os mistérios que medita e confie que Maria, nossa Mãe querida, está cuidando de você, intercedendo por você, te guiando pelo caminho da santidade até o dia em que você a verá face a face no céu e agradecerá eternamente por este presente maravilhoso que é o Santo Rosário. Que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo vídeo. Amém.